Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Se você chegou aqui nesse canal, nesse momento de estudo e reflexão da palavra, e viu aí que ainda não é inscrito, eu gostaria de te pedir, se inscreve no canal. Sabe para que eu vou me inscrever nesse canal? Mais um canal. Eu vou te dizer por quê. Porque é dessa forma que nós vamos nos apoiar mutuamente. E vai ser dessa maneira que eu vou te incentivar, vou te influenciar, vou te animar todo dia a ter o teu momento com Deus, o teu estudo da palavra. E você há de confirmar comigo que estudar a palavra de Deus deve ser algo diário, porque é uma necessidade vital para cada um de nós. Termos esse momento de relacionamento com o nosso Deus, onde nós separamos parte do nosso dia para ouvir Deus falar a nós por meio do estudo. Então, se você quer ter essa experiência extraordinária, se faz necessário a inscrição, para que eu possa te lembrar. Porque, infelizmente, vai ter ocasiões que você vai se esquecer, vai ficar sem vontade, com preguiça. Mas aí tem uma pessoa dizendo, ei, bora, vamos junto, vai dar certo, vai ser legal, fica até melhor, não é mesmo? Recado dado, porque eu creio que você já se inscreveu. Agora nós vamos fazer a nossa oração para adentrarmos ao estudo de hoje. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, Teu Santo Espírito possa ser o nosso professor, que ensine a Tua Palavra, que nos dê entendimento, que nos ajude a interpretar a Tua Palavra e que, acima de tudo, nos aproxime de Ti. Nessa ocasião, mais uma vez, nossos pecados possam ser perdoados pela graça de Cristo, pela sua justiça. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao estudo de domingo. Estamos aí na segunda semana do nosso estudo. E o tema do estudo de hoje é a sarça ardente. O mesmo tema de ontem, só que hoje nós vamos nos aprofundar nesse tema. Ontem a gente viu a introdução, dando uma pincelada em tudo, né, o que a gente vai ver durante a semana. E hoje nós vamos ver de forma mais focada o tema da sarça ardente, o que foi que aconteceu naquela ocasião da sarça ardente. Tá certo? Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos um pouquinho e extrairmos algumas lições e também tem um contexto bíblico que logo mais a gente vai ler. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Ele se casou, teve 2 filhos, um chamado Gerson e outro Eliezer, e fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. No estudo da primeira semana, nós vimos que a vida de Moisés ela foi dividida basicamente em 3 etapas e 40 anos. Os primeiros 40 vivido ali no Egito. Os segundos 40 vivido ali em Midian. E os últimos 40 na peregrinação rumo à Terra Prometida. Durante esses segundos 40 anos, ou seja, Moisés estava ali próximo a completar os seus 80 anos, Moisés ele vivia como pastor, né? E isso é bastante interessante porque deu tempo para ele conhecer a Deus de forma mais aprofundada, por meio da revelação da natureza. Você há de confirmar comigo que toda vez que eu e você dedicamos parte do nosso tempo para, quem sabe, passar algum tempo na natureza, a gente fica impressionado com as obras, com a criação de Deus. E é algo que de fato enche o nosso coração, de ver tantas coisas lindas, tantas belezas naturais. Traz até, de certo modo, alívio à nossa mente, tranquilidade e paz. E aí, a gente vai para o segundo ponto que diz assim, ó, esses anos de caminhada com o Senhor o transformaram e o prepararam para a liderança. Deus também usou Moisés naquele deserto, pacato, para escrever sobre inspiração divina os 2 livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó e o livro de Gênesis. Foi nesse contexto em que Moisés escreveu esses 2 livros. Às vezes a gente fica refletindo e pensando, rapaz, como foi que Moisés escreveu? De onde foi que ele tirou?
Porque ele não viveu para dizer assim, não, eu tenho a base histórica porque eu vi, eu testemunhei. Não, Moisés viveu muito tempo depois das cenas ali narradas no livro de Gênesis, por exemplo. Né? De onde ele tirou a história de Jó? Como foi que chegou a história de Jó? A gente viu aqui no ponto, tudo isso foi baseado em inspiração divina. Ou seja, a gente percebe que nesse segundo momento da vida dele, esses 40 anos que ele viveu ali em Midian, ele teve sim o seu momento com Deus. Ele se relacionava com Deus, a ponto de Deus o inspirar, de o revelar, de trazer à tona, quem sabe, os temas mais complexos e importantes que são abordados nesses dois livros. Por exemplo, a questão do grande conflito. A gente vê ali no livro de Jó, o conflito espiritual, as forças do mal contra as forças do bem. Tudo isso revelado na vida do servo Jó. Nós vemos ali a questão da criação no livro de Gênesis, a narrativa da queda, a entrada do pecado na história humana. Nós vemos ali as promessas de redenção. Nós vemos ali as histórias do povo de Deus, o dilúvio e tantas outras coisas que estão presentes nesses dois livros. Tudo isso, de certo modo, foi um background que preparou Moisés para ser um grande líder. Trouxe à tona a Moisés informações, pilares, fundamentos sólidos que ele iria precisar para liderar um grande povo, para ensinar, para mostrar, para apresentar a esse povo o verdadeiro Deus. Em outras palavras, esses 40 anos ali em Midian, por mais que foi um momento tranquilo para Moisés, mas foi um momento de muito crescimento, de muito aprofundamento, de muito relacionamento com Deus. E isso fica como lição para mim e para você. Ambientes tranquilos proporcionam isso, relacionamento, paz, podemos dizer assim, afinidade, profundidade com a pessoa do nosso Deus. Você há de concordar comigo. Em ambientes, podemos dizer assim, muito barulhentos, muito movimentados, muito cheios de coisa, normalmente tendem a roubar a nossa atenção com muita facilidade. Mas ambientes tranquilos, sólidos, pacatos, proporcionam não somente paz e calmaria, mas também, sim, um relacionamento mais profundo e íntimo com o nosso Deus. Eu não estou dizendo que nos outros ambientes não dá para ter. Afinal de contas, nós estamos tendo aqui. E eu creio que boa parte, né, dos meus amigos que, vamos dizer assim, vêm junto comigo, vivem em grandes centros como eu vivo também. E dá para ter. Mas em comparação, em meio à natureza, em meio à solitude, é mais tranquilo, é bem diferente. Não é mesmo? Agora eu quero convidar você a ler comigo o contexto de hoje. Ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Olha só o que diz, ó. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha que narrativa extraordinária. O primeiro diálogo, a primeira, vamos dizer assim, audição da voz de Deus que Moisés ouviu. Eu imagino o quão acelerado o coração dele deve ter ficado. Fosse eu,
Eu ficaria radiante de alegria, mas ao mesmo tempo temeroso do tipo, meu Deus, eu estou ouvindo Deus. Deve ser uma experiência extraordinária. Com base nesse contexto, eu separei o seguinte ponto. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Interessante essa situação, né? Deus se utilizou de uma sarça, de, quem sabe ali, uma imagem de destruição para chamar a atenção de Moisés. Infelizmente, às vezes, essas são as únicas formas de Deus conseguir chamar a nossa atenção. Às vezes eu e você estamos tão imersos na nossa rotina que a gente não consegue, muitas vezes, parar para ver as muitas formas e maneiras que Deus tem tentado chamar a nossa atenção para ter, de fato, um momento com Ele. E veja que Moisés ficou impressionado. Quando ele bateu os olhos e disse, olha, aquilo não é normal. Aquilo não é natural. Alguma coisa está acontecendo. Deixa eu me aproximar. Deixa eu ver direitinho. Deixa eu me demorar para poder entender o que é que está acontecendo. E foi desse momento que Deus chamou Moisés. Moisés, Moisés. Imagina Moisés olhando para a sarça se queimando e daquela sarça ele ouvindo a voz. Eu devo imaginar que ele deve ter ficado impressionado. Ele diz, de fato, é algo diferente. De fato, isso não é normal. Isso só poderia ser Deus. E aí isso me leva a refletir no seguinte aspecto. Será que Deus também não tem feito o mesmo comigo, com você? Será que Deus não tem utilizado o extraordinário para, quem sabe, chamar a mim e a sua atenção? A pergunta para a reflexão é, será que nós temos permitido Deus ter a nossa atenção? Porque era isso que ele buscava do seu servo Moisés. A sua atenção. Para poder ali apresentar de forma prodigiosa quais eram os planos que ele tinha para o seu servo Moisés. Olha esse outro ponto que eu destaquei aqui, ó. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você já parou para pensar o que significa Deus se apresentar como o Deus desses três patriarcas? O que é que Deus estava querendo dizer a Moisés quando trouxe à tona que ele era o Deus desses três antigos patriarcas que, diga-se de passagem, Moisés conhecia muito bem. Afinal de contas, Moisés escreveu a história deles ali no livro de Gênesis. O que Deus estava querendo dizer e chamar a atenção para Moisés era o seguinte: da mesma forma que você já sabe e conhece a história desses patriarcas e das promessas que eu fiz a ele, eu agora vou te chamar, vou te comissionar, vou te dar a missão de cumprir as promessas que eu fiz para eles. Todas as manifestações, todo o relacionamento que eu desenvolvi, tudo o que a gente viveu com esses três patriarcas, agora será vivido com você. Eu imagino que para Moisés, que foi o autor do livro de Gênesis, na hora que Deus falou isso, ele logo fez a conexão. Opa, é o mesmo Deus que chamou Abraão. É o mesmo Deus que fez aliança com Isaac. É o mesmo Deus que fez aliança com Jacó e abençoou ali, dizendo que a descendência deles iria tomar posse da terra prometida, uma terra que mana leite e mel. É o mesmo Deus. Quem sabe Moisés, na hora, veio à memória do tipo, o Senhor, quando falou com Abraão, falou que o povo dele passaria 400 anos de escravidão. Quem sabe esse tempo acabou. E agora chegou o momento em que ele vai cumprir a sua promessa. Pois Deus já tinha, de certo modo, pré-anunciado a Abraão as tristes, vamos dizer assim, consequências que a sua descendência iria desfrutar por meio da escravidão. Abraão já sabia disso. E aí, agora Deus fala com Moisés, por meio da sarça ardente. Bom, chegamos ao fim do estudo de hoje. Hoje nós vamos ficar por aqui.
analisando apenas o início, né, de como foi essa experiência com Moisés em que Deus faz o chamado para ele. Hoje foi a sarça ardente. Amanhã vai ser outra coisa que vai ser maravilhosa. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero te fazer aqui uma pergunta muito interessante que veio aqui no final da lição. Diz assim, ó: Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. O que isso nos ensina sobre paciência? Quanto tempo você já experimentou aí, ou já esperou, para quem sabe, viver de fato o extraordinário na tua vida? Moisés esperou 80 anos. Quem sabe eu e você ainda precisamos esperar mais um pouco de tempo. A pergunta é: estamos sendo pacientes? Ou quem sabe a gente já perdeu a paciência? Quem sabe a gente já ficou, de certo modo, intolerante, de tipo, não, eu já estou pronto faz tempo. Bom, nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Cabe a nós agora sabermos lidar com o tempo de Deus. E com certeza, no tempo certo, Deus não apenas irá nos chamar, mas também irá conduzir a nossa vida da forma como Ele acha melhor. Tá certo? Se você acha que o estudo de hoje é um estudo relevante, um estudo legal, bom, que outras pessoas devem estudar também, eu convido você a deixar o gostei. Esse gostei é muito importante. É por meio desse gostei que a plataforma vai recomendar para outras pessoas. Em outras palavras, você tem que deixar o gostei, não simplesmente porque você gostou, mas porque você quer que a plataforma, por meio do seu algoritmo, recomende para outras pessoas. Entendeu? Um outro ponto muito importante é que se você quiser, quem sabe, ir à frente do algoritmo, você pode compartilhar. Tem um botãozinho aí, compartilhar. Você pode copiar o link, mandar aí para a sua lista de contatos, para os seus grupos que você faz parte. E dessa forma eu e você seremos contados com aqueles que anunciaram as boas novas da palavra de Deus. Tá bom? Foi muito bom estar aqui com você. Eu espero te ver aqui no próximo estudo. Vai ser bênção também. Então não se atrasa, não falta. Vem junto comigo ter um momento com Deus. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.